Muito bem, curva característica do JFET, né? Como é que a gente levanta essa curva característica? Bom, vou fazer a primeira aqui, que tem várias, né? De acordo com as especificações. Como é que a gente faz isso? Bom, a primeira coisa é colocar 0 volt entre o gate e o S aqui. Então, essa tensão daqui para cá, pessoal, é chamada de tensão VGS, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou colocar nenhuma polarização. Tá? Ao invés de deixar aberto, eu vou ligar ele aqui no meu terra. Ou seja, a tensão ali vai ser zero. Quando eu tenho a tensão zero, minha tensão VGS, 0 volt, é quando eu tenho o maior canal disponível, né? E se eu tenho o maior canal disponível, é quando a minha corrente vai ser máxima. Esta corrente, nesta situação, quando o VGS é igual a 0 volt, ela é chamada de IDSS. O que é IDSS? É a corrente do dreno para a fonte na situação de curto-circuito da porta para a fonte. Então, eu coloco um curto daqui para cá e eu tenho a maior corrente possível. Então, IDSS é a corrente máxima dreno-fonte com a porta em curto-circuito. Tá? Então, com a porta em curto-circuito, quando eu faço esse esquema, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha fonte de alimentação lá da bancada e começar. Vou colocar ela em 0 volt. Tá? Se eu coloco em 0 volt, óbvio que não passa nenhuma corrente, né? Não tem tensão nenhuma, então não tem como passar corrente. Então, ó, VDS, que está nesse eixo, e aqui é a corrente ID, que é a própria corrente IDS aqui nesse caso. Né? Então, VDS por ID. Qual é a corrente que vai circular quando eu tiver o meu VDD em zero? Zero. Então, eu tenho aqui, ó, VDS, quando eu tenho o VDD em zero, eu não tenho tensão aplicada, ou seja, o VDD é o próprio VDS nesse circuito, porque não tem resistor nenhum, né? Já já nós vamos colocar um resistor aqui, mas por enquanto só para poder levantar a curva, vamos considerar 100. Então, a própria tensão da fonte é a tensão VDS, eu tenho 0 volt daqui para cá, não tem corrente. À medida que eu começo a aumentar, vou colocar lá 1 volt. O que acontece? Começa a circular uma corrente daqui para cá. Então, ó, eu coloquei aqui, sei lá, 1 volt. Começou a circular uma corrente, né? Então, eu tenho já um valor aqui de IDS 1, referente a 1 volt. Coloco lá 2 volts, né? Como eu estou colocando mais tensão e aqui a minha barreira de potencial não alterou, né? Vai passar mais corrente. Então, para 2 volts passa mais corrente. Então, já tem aqui um IDS2. E eu vou fazendo isso até chegar, né, num valor que é o valor VP, que é também da minha tensão de pinch-off, tá? Quando eu chego nesse valor, o que eu percebo? Até chegar nesse valor, toda vez que eu aumento a tensão VDS, eu tenho um correspondente aumento na corrente, tá? E o mais interessante, esse aumento é linear. Ou seja, se eu dobrar o meu VDS, o meu VDD, dobra a corrente. Se eu triplicar, triplica. Então, isso aqui é sempre linear, tá? Essa relação é uma relação linear. Só que a partir desse valor de VP, eu posso continuar aumentando a tensão. Então, eu vou colocar aqui VP mais 1. Tá? O que eu vou perceber? Eu vou perceber que tem um pequeno aumento, tá? Mas esse aumento não é mais suficiente aí para ser linear. E aí eu atinjo um valor que seria o valor máximo mesmo, né? O valor aqui, desde o início, eu já estava no máximo de abertura do canal. Mas aí eu ainda chego num ponto do máximo VDS que eu consigo chegar para o máximo de ID que eu consigo gerar. Então, este ponto aqui, esse ponto eu não consigo aumentar mais a corrente. E essa corrente que se estabiliza é o IDSS, tá? Que é o que eu chamo aqui da corrente máxima entre fonte e dreno com a porta, entre dreno e fonte com a porta em curto.
Então, aqui, assim, eu não vou... eu vou falar um negócio aqui que pode confundir a cabeça de vocês, mas, grosso modo, é como se eu chegasse no ponto em que eu saturei de aumento de corrente aqui. Eu chego num limite. Mesmo aumentando essa tensão, eu não consigo passar mais corrente. É como se, por mais que a minha junção, né, o meu canal esteja aberto, chegou num ponto que não tem jeito, vai passar o mesmo tanto de elétron que precisava passar, ele não passa desse ponto. Só que, embora eu tenha atingido esse máximo aqui, embora a gente possa pensar que é como se fosse, né, uma saturação de corrente, mas essa região não é a região de saturação. Essa região é chamada de região ativa do componente. E por quê? Normalmente na região de saturação, se vocês lembrarem lá do BJT, essa tensão daqui para cá é uma tensão muito baixa, né? Então, onde é que essa tensão é muito baixa? Essa tensão é muito baixa aqui, ó, tá? Essa região aqui que seria a região de saturação, tá? A tensão VDS, e não a outra. E essa região, por ter uma relação linear entre tensão e corrente, o que tem uma relação linear entre tensão e corrente? Resistor, né? O resistor, se eu tenho X de corrente, eu tenho Y de tensão nele, quando eu tenho 2x de corrente, eu tenho 2y de tensão, 3x de corrente, 3y de tensão. Ou seja, a relação sempre é linear. Então, olha que interessante, esse componente, nesse pedacinho aqui, né, que é o pedacinho onde que eu estou fazendo esse aumento aí da tensão e da corrente, eu posso considerar como se fosse um resistor. Olha que interessante. Se eu tirar esse carinha daqui e colocar um resistor, nesse pedacinho aí, né, de 0 até Vp, ele vai se comportar exatamente igual. Tá? O comportamento de um resistor seria exatamente igual ao ponto componente. E a gente vê uma aplicação bem legal, que vocês vão ver, né, daqui para frente, que é o seguinte. Nos circuitos integrados, como é que o pessoal colocava resistor antigamente? Colocava lá, né, o meu carvãozinho lá, o resistor, né, uma, uma miniatura para fazer papel de, né, um limitador de corrente. Mas isso ocupa muito espaço. Né? Se você colocar um outro material lá que não seja um semicondutor dentro do chip, ocupa muito espaço. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aproveitar o próprio semicondutor, o silício, para fazer um resistor. Olha que legal. E, óbvio, né, eu tenho que colocar ele nessa região aí, eu tenho que ter esse cuidado. Mas eu consigo construir um resistor do ponto de vista de corrente contínua mesmo, e de corrente alternada, né, um resistor mesmo, R, né, com esse parâmetro, através do uso de um semicondutor. E isso fez com que a área ocupada por esses componentes resistivos diminuísse enormemente dentro do CI e você podia colocar, então, mais componentes integrados no mesmo chip. Então, isso possibilitou uma maior integração. Tá? Então, resumo da ópera. Né? A minha curva característica do JFET, ela possui duas regiões. A região ômica, onde o meu componente se comporta como se fosse um resistor. Então, se eu polarizar ele nessa região aqui, eu posso substituir ele tranquilamente por um resistor, e um resistor de valor fixo, inclusive, né? Não de valor variável. E uma outra região em que eu não tenho mais esse comportamento e eu atinjo o máximo de corrente que pode passar por ele. Tá? Se eu continuar aumentando essa tensão, obviamente eu vou chegar num valor que vai queimar o meu componente, porque ele vai ultrapassar o limite que ele consegue, inclusive, segurar essa corrente. Então, aí é o valor de VDS máximo que queima o componente. Então, ó, este valor que queima o componente não tem nada a ver com o valor que faz o canal fechar, tá? Isso aqui é o valor realmente para danificar o componente. O valor de pinch-off é o que eu falei aqui, que é o VP, né, que é esse carinha aqui. Muito bem. Então, ó, essa é a curva, pessoal, com a porta em curto, tá? Ou seja, VGS igual a zero. Tá? Mas eu posso fazer também uma outra curva colocando tensão aqui. Então, vou colocar aqui agora uma tensão negativa, tá? E vou colocar lá, então, um outro valor, tá? Por exemplo, VGS igual
a menos 1. E vou deixar isso fixo. O que vai acontecer? Quando eu coloco menos 1 aqui, né, se vocês lembrarem lá, vou fazer aqui rapidinho, né, a minha junção, o meu canal aqui, na hora que eu coloco uma tensão negativa, ele dá uma diminuída, né? Porque cresce a barreira de potencial. Então, dá uma diminuída aqui. Aqui é a barreira de potencial. Então, o meu canal diminui. E aí eu vou fazer o mesmo processo. Vou começar lá desde 0 até o valor máximo. Então, o que eu vou reparar? Eu vou reparar que essa curva ela vai se repetir, só que ela não vai atingir o mesmo máximo que ela tinha anteriormente, porque agora eu estou com uma polarização menor. Então, a minha curva ela se repete, ela tem uma reta até aqui, e aí ele atinge um valor máximo aqui embaixo, que é menor do que o IDSS. É um IDS, mas é um valor menor. Tá? Se eu coloco esse cara aqui em menos 2, vai acontecer a mesma coisa e ele vai atingir um máximo menor ainda, porque o canal ele diminuiu mais ainda. Tá? Aí vai chegar aqui. Até eu chegar no ponto da tensão de pinch-off, né, que é o VP, se eu colocar VP, não vai, o canal fecha completamente e não passa nada. Se não passa nada, quer dizer que a minha corrente é zero, e aí eu chego aqui na base da minha curva. Então, aqui eu poderia ter, por exemplo, VGS igual a menos 1. Aqui, VGS, né, igual a menos 2. E assim por diante, até chegar no VP. E a hora que zera, é o VGS igual a menos VP, que é a tensão de pinch-off, dada pelo fabricante. Aí eu tenho zero de corrente entre o dreno e a fonte. Tá? Então é assim que eu consigo fazer a construção da curva do componente. Aqui para mostrar para vocês aonde que eu acho esse valor do IDSS, isso aqui é um pedacinho do manual, né? Então, ó, IDSS, corrente, né, de dreno com a polarização, com a tensão zero na porta. Então, VGS igual a zero, aqui ele colocou VDS igual a 15 volts. Qual é a corrente que circula máxima? Aí tem, no mínimo, né, no caso do 2N5457, tipicamente circula 3 mA, mas pode ter transistor com 1 e pode ter transistor com 5. Então, vocês veem que tem uma grande variação aqui. Isso aqui tem uma dificuldade depois, tá? Em termos de projeto, mas depois eu menciono isso. E dentro da região ômica, né, como o JFET ele se comporta como resistor, como é que eu calculo o valor desse resistor? Simples assim, né? Ó. Resistência e tensão sobre corrente. Se eu tenho aqui um triângulo, tá? Isso aqui é um triângulo, eu quero saber essa inclinação aqui. Essa inclinação vai ser, né, o valor... aliás, eu quero saber o inverso disso, né? Eu quero saber a tensão que eu apliquei pela corrente que está aqui. Aproximadamente, é só eu pegar VP dividido por IDSS e eu tenho o inverso dessa inclinação, né? Seria 1 sobre o RDS. Então, para eu calcular qual que seria o valor do resistor daqui para cá, que seria o resistor que a gente chama de RDS, resistor entre dreno e fonte, basta eu ir lá no manual, achar o valor de VP, vou lá no manual, acho o valor do IDSS, divido um pelo outro, e aí eu tenho o RD. Então, por exemplo, para VP igual a 4 e IDSS igual a 10 mA, eu teria um resistor de 400 ohms. Tá? Obviamente, eu preciso operar dentro dessa região para que esse resistor exista. Se eu operar na região ativa, já não vale mais isso. Tá? Porque aqui eu posso ter uma tensão muito maior para a mesma corrente. Tá? Então, aqui eu aumentei muito a tensão, e a corrente não aumentou nada, né? Aumentou muito pouco. Então, não existe mais essa relação aqui. Tá? Então, aqui são as curvas que eu mostrei para vocês, como é que a gente constrói essas curvas, né? Então, não vou precisar mais falar. O único parâmetro aqui que é importante da gente saber também é o chamado de VGS de corte, né? Para eu parar de fazer circular corrente aqui no meu canal N, qual é o valor que eu tenho que colocar? O valor que eu tenho que colocar é o menos VP, né? A tensão de pinch-off no valor negativo. Então, VGS de corte, isso aqui também, às vezes a gente utiliza, é igual a menos o VP. Então, ó,
Um exemplo rápido aqui, eu já falei para vocês, né? Mas ó, o MPF 4857 tem o V de pinch-off de 6 volts, IDSS 100 mA, esses dados são de manual. Qual a resistência ôhmica desse componente? Na região ôhmica, obviamente, né? E a tensão porta-fonte de corte. Qual é a tensão que eu tenho que colocar no gate, do gate para a fonte para cortar? Simplesmente 6 dividido por 100 mA dá 60 ohms, o RDS, e a tensão de corte de porta-fonte é menos 6 volts, que é menos o VP, né, que está no manual dele. Bom, um outro tipo de curva que a gente tem é a curva chamada de transcondutância, que agora a gente no eixo horizontal a gente não tem VDS, a gente tem VGS, ou seja, como é que o meu transistor, ó, dado que eu fixo esse carinha aqui, vamos imaginar que eu fixe esse cara em 12 volts, fixei em 12, tá? Na hora que eu começo a variar aqui, o que a gente viu? A gente viu que quando esse cara é zero, o canal ele tem a máxima abertura, portanto, se ele tem a máxima abertura, ele vai ter a máxima corrente. Independente da fonte que eu coloque aqui, esse é o valor máximo que ele vai ter, né? A partir do estudo que a gente já fez. Então, para este valor, né, quando eu coloco VGS igual a zero, ó, VGS igual a zero, qual é o valor da corrente que circula no dreno? É o máximo. E esse máximo, justamente por conta do VGS ser igual a zero, é o meu IDSS. Tá? E aí o que eu vou fazendo? Eu vou aumentando negativamente. Eu coloco aqui menos 1, menos 2, e assim por diante. Aí o que vai acontecendo? Esse canal ele vai diminuindo de tamanho, ele vai estrangulando aos pouquinhos, e cada vez vai passando menos corrente. Então, aqui seria ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e cada vez tem menos corrente. Né? Aqui seria ó, um valor de corrente menor, e assim por diante, até zerar, e esse zerar aqui é o menos VP, né, que é a tensão de pinch-off. Então, na hora que eu faço isso no laboratório, e eu vou ligando os pontos, né, eu obtenho essa curva cinza. E aí, essa curva cinza, a gente tem que saber, assim, qual que é a equação que rege essa curva, né? No caso do diodo, né, vocês lembram lá, para ele conduzir, eu tinha essa curva aqui. Isso aqui era uma curva exponencial, né? Era um IS E elevado a VT, a VD sobre VT, né? Então, eu tinha aqui uma relação exponencial, um crescimento exponencial. Será que essa curva também é exponencial? Então, se você colocar no laboratório, né, se você pegar os parâmetros lá do fabricante e levantar, você vai ver que essa curva ela não é exponencial. Ela é quadrática, é uma parábola. Isso aqui é um pedaço de uma parábola. E qual que seria a equação teórica que descreve essa curva característica de transcondutância? A equação teórica é a corrente de dreno, é o IDSS, que multiplica 1 menos VGS dividido pelo VGS de corte, que é o VP, elevado ao quadrado. Então, aqui está o componente quadrático da minha curva, que mostra que isso aqui é uma equação de segundo grau. Por que chama transcondutância? Bom, resistência é tensão por corrente. Condutância é corrente por tensão. Então, o que a gente já está vendo aqui? Ó? Isso aqui é um gráfico em que eu tenho corrente por tensão. Mas não é só nesse sentido, né? É o seguinte, é corrente neste ponto, corrente neste ponto. Qual é a corrente que circula neste ponto? Para tensão neste ponto. Então, quando eu tenho a tensão e a corrente no mesmo lugar, eu chamo de condutância. Mas quando a tensão está num lugar e a corrente está no outro, eu chamo de transcondutância. Tá? Então, por isso que a curva IDS por VGS é uma curva de transcondutância. Para cada um desses pontos aqui, eu tenho uma corrente lá no dreno
e uma tensão lá na porta. E se eu dividir esta corrente por esta tensão, eu obtenho a corrente por tensão obtém uma condutância. E como eles estão em pontos diferentes do circuito, é uma transcondutância. Então, essa seria a curva característica. Como é uma curva quadrática, eu tenho alguns parâmetros interessantes aqui. O ponto de meio corte do meu componente, ou seja, metade do caminho para ele cortar, essa tensão, metade dessa distância daqui para cá, ela vai produzir 1/4 da corrente que seria a máxima. Então, por uma relação quadrática, quando eu consigo chegar na metade desse caminho aqui, eu já estou com uma redução de 1/4 da minha corrente. Não é a metade, A gente poderia esperar o seguinte, quando eu chego na metade do caminho, teria metade da corrente. Não, eu tenho 1/4 da corrente quando eu uso essa curva aí. Então, o JFET ele não é um dispositivo exponencial, igual o meu BJT, ele é um dispositivo quadrático. Tá? Essa é uma outra grande diferença que a gente